Você já deve ter ouvido a história do lobo mau. Tinha um lobo, que era mau, porque queria comer a vovozinha, que era boa. Para a criança não ficar perdida, é importante que a gente desenvolva um limite bem definido entre o certo, o errado, o bom e o mal. Mas os adultos já deveriam ter percebido que a coisa não é bem assim. Talvez Hitler, mau, fosse um marido bom, sei lá. Eu não me surpreenderia se na Idade Média vovozinhas fossem mesmo parte do cardápio dos lobos. E matando a vovó, o mesmo lobo, mau, trazendo alimento para os seus filhotes, era bom. Apesar disso, parece que mesmo os adultos continuam com essa tendência de classificar tudo em apenas duas categorias. E nesse contexto eu lembrei desse estudo que eu acabei de ler sobre colesterol. A maioria das pessoas classifica o colesterol como o lobo mau do coração, embora a gente saiba que ele pode ser a vovozinha em vários outros quesitos, como até te salvar de infecções. Para dar um exemplo, esse estudo considerava até repor colesterol para diminuir a mortalidade de sepse. Mas eu vou explicar como a coisa fica complicada ainda mais, porque nesse estudo eles verificaram o grau de aterosclerose na coronária de 2.600 pessoas com tomografias, mediram o colesterol LDL e o classificaram em dois grupos e repetiram a avaliação da aterosclerose depois de uns 5 anos. E eles viram que quando o LDL era do tipo pequeno e denso, tinha mais aterosclerose. Mas quanto maior fosse o nível do LDL, se ele fosse do tipo largo e boiante, menor era a progressão da aterosclerose. E os autores forneceram 3 possíveis explicações para os achados. O LDL pequeno inibiria a retirada do colesterol das artérias, promoveria a inflamação e aumentaria a lesão do endotélio. E tendo um tamanho menor, ele penetraria mais facilmente nas artérias. Lembra daquela propaganda? Fulano é gente que faz? Aqui colocam como o LDL é uma molécula que faz. Por outro lado, comentam que seria improvável que o LDL grande tivesse algum mecanismo protetor nas artérias, apesar dos bons resultados. Respeitosamente, na minha visão, essa interpretação está equivocada. Uma explicação muito mais provável está num parágrafo anterior, onde eles mostram que o LDL pequeno e denso é o que predomina na síndrome metabólica ou resistência à insulina. Na minha visão, as lesões endoteliais seriam causadas pela inflamação, hiperglicemia e hipertensão, todas causadas pela resistência à insulina. E uma forma de medir a resistência à insulina é justamente vendo se o seu LDL é pequeno, mas não é ele que causa a resistência à insulina. E independentemente do tamanho do LDL, ele não consegue penetrar nas suas artérias por gradiente, ou isso rapidamente te mataria. A função das grandes artérias é conduzir o sangue sem absorvê-lo. É como um anel viário, tem que passar reto. Se entrar um LDL por difusão na artéria fosse possível, você ia morrer desidratado, uma vez que cada LDL é pelo menos 100 vezes maior que uma molécula de água. Como é que o LDL ia entrar e não ia entrar nenhuma moléculazinha de água, sódio, tudo quanto é coisa junto? Por isso que o endotélio tem estruturas como as caveolinas que servem para transportar o LDL de um lado para o outro. E o que aumenta a expressão delas, trazendo mais LDL para as artérias, não é o tamanho do LDL, mas a presença de inflamação, hiperglicemia, hipertensão ou até bactérias na corrente sanguínea. É só parar de usar o óculos que põe a culpa de tudo no LDL, que fica muito mais fácil de enxergar que provavelmente ele é muito mais um adjuvante, um marcador, do que um causador.